O Evangelho de João, capítulo 6, versos 16 a 21. Você achou? Se você achou, fala assim, amém, eu achei. Então vamos lá, vamos ler juntos o Evangelho de João, capítulo 6, versos 16 a 21. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não temais. Então eles de bom grado o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Esta é a palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te bendizemos por esta palavra maravilhosa que o Senhor coloca diante de nós, porque é uma palavra simples, objetiva e de fácil compreensão à nossa razão. Mas nós queremos te pedir nesta manhã, Senhor, que o teu Espírito Santo fale ao nosso coração as verdades que estão por trás desta cena impressionante. Que as tuas palavras venham ao nosso coração consolar-nos, fortalecer-nos e aumentar a nossa fé. Ó Deus, que nesta manhã nós saímos daqui com mais fé do que entramos, que nós saímos daqui com as nossas cabeças erguidas e fortalecidos pelo poder da tua palavra e pela ministração do teu Espírito nos nossos corações. Que o Senhor nos use apesar da nossa limitação e das nossas carências. Que o teu Espírito, que perscruta todo o coração e todo o entendimento, fale ao nosso coração. Nós oramos assim, em nome de Jesus Cristo, o teu Filho, o nosso Senhor. Amém. Podem assentar-se. Eu queria pedir o auxílio do nosso irmão tio Carlos. Nós temos 2 vídeos para mostrar. E antes que nós mostremos, eu queria pedir a sua atenção. Eu prometo, nós não seremos demorados aqui, faremos uma meditação que não será demorada, mas eu queria que você prestasse atenção nesses 2 vídeos. E a pergunta que eu tenho para você nessa manhã é a seguinte: em qual destes vídeos a sua vida está? Qual destes 2 vídeos retrata o momento pelo qual você está passando? Preste bem atenção e depois você responda essa pergunta ao longo da nossa meditação. Eu queria que o tio Carlos liberasse. O vídeo é sobre um local chamado Kinneret, mais conhecido como Mar de Tiberíades, o Mar da Galileia, o Lago de Genezaré, na cidade de Deus, Kinneret. Segundo vídeo, é o mesmo mar, o mesmo lugar.
esta é a cidade de Tiberíades, provavelmente de onde partiu o barquinho da história. Irmãos, o que faz desse lugar um lugar tão diferente, em momentos diferentes, aspectos diferentes? O Mar da Galileia, o Lago de Genezaré, na verdade não é um mar, ele é um lago de água doce, é o lago mais importante de Israel, de onde Israel tira recursos das mais variadas sortes, tanto hídricos quanto alimentação, a variedade de peixes. Esse lago é uma depressão, é um acidente geográfico incomum, ele está a 200 metros abaixo do nível do mar. Ou seja, se cavarem um caminho até o Mediterrâneo, Israel some do mapa. Esse mar, ele tem uma constituição geológica circundada por uma cordilheira de montanhas. E quando o vento que vem do lado oeste do mar Mediterrâneo, que traz a temperatura fria, encontra-se com um ar quente, ele gera na região uma instabilidade atmosférica que causa enormes tempestades. E esse mar, então, ele é conhecido por eventos que causam estragos tremendos à margem do mar. Barcos naufragam neste mar. Eu visitei, tive o prazer de ir lá e ver o local. Existem inúmeros barcos naufragados ali. Porque encararam uma mudança abrupta de condição climática. O jornal Jerusalem Post, em 92, ele reportou uma tempestade no Mar da Galileia que levou à criação de ondas de 3 metros que desembocaram naquela cidade de Tiberíades e fizeram um grande estrago. Este é o cenário que a gente está diante neste texto. Nós vemos que se por um lado tudo está calmo, aquele cicio, aquele silêncio maravilhoso, de uma hora para outra, tudo pode mudar. Não é em 20 minutos tudo pode mudar da Bandeirantes. Mas é de uma hora para outra, instantaneamente. E a coisa muda a ponto do risco de morte para aqueles que ali estão. O que acontecer aqui? Este é o 5º milagre de Jesus. Jesus, se vocês devem lembrar, o Evangelho de João foi escrito relatando quem Jesus é. O objetivo de João, ao relatar a história de Jesus, é dizer que Jesus é Deus. Jesus fez então seu primeiro milagre num casamento, lá em Caná da Galileia, transformou água em vinho. Depois ele curou o filho de um oficial do rei. Depois ele curou um homem coxo, que ficava à beira do tanque de Betesda. Depois ele multiplicou pão e peixe para 5.000. E no mesmo dia em que ele multiplicou pão e peixe para os 5.000, ao final do dia, aquele povaréu todo queria conclamá-lo rei de Israel. E Jesus, sabendo que o seu reinado seria conclamado ali, na cruz, ele falou, eu vou fugir desse pessoal. Essa história de eu virar rei messiânico agora, esse pessoal não entendeu nada ainda. Então Jesus se retira dali e foge para a montanha para orar. E o texto nos diz, não exatamente este texto, mas o texto de Mateus, no capítulo 14, você pode até conferir, versos 22 a 33, e também no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versos 45 a 52, há o mesmo relato desse mesmo evento, só que com algumas outras informações. O texto diz que ao entardecer, aqueles homens tomaram o barco. E eles foram então compelidos, diz o verso 22 de Mateus 14. Compelidos, eles foram empurrados por Jesus para cruzar o mar. E para que os irmãos tenham uma ideia, o que a gente viu ali, o Mar da Galileia, aliás, o termo Galileia vem de uma origem, galil, que significa círculo. Ou seja, os ventos que entram ali ficam presos e circulam e geram a instabilidade. Aquele mar é um mar pequeno. Como eu falei, é um lago de água doce. Ele cabe dentro da nossa Baía de Guanabara. Ele tem mais ou menos 180 quilômetros quadrados. Do ponto sul ao ponto norte são só 24 quilômetros. Do ponto oeste ao ponto leste são só 14 quilômetros, sendo que algumas margens são mais próximas.
O fato é que a viagem daqueles homens não era uma viagem longa, não era uma viagem em um mar aberto, era uma viagem de aproximadamente 12 quilômetros. E eles saem, irmãos, ao final da tarde, provavelmente a primeira vigília da noite. O que é a primeira vigília da noite? É o horário que vai de 6 da tarde a 9 da noite. A segunda vigília, de 9 da noite à meia-noite. A terceira vigília, de meia-noite a 3 da manhã. E a quarta vigília, de 3 da manhã a 6 da manhã. São 4 vigílias. Aqueles homens saíram na primeira vigília da noite, entardecendo. E o texto nos diz que o mar começou a se empolar. E o texto nos diz que de uma hora para outra Jesus foi ter com eles, que horas? Na quarta vigília da noite. Esses camaradas que são pescadores profissionais, que conheciam as condições do mar, que sabiam exatamente os riscos pelos quais passavam ali. Aqueles homens saíram e eles estão há horas, tendo viajado apenas 6 quilômetros, 30 estádios, 200 metros o estádio, 6 quilômetros. E aqueles homens estão se debatendo contra as ondas, provavelmente a ponto de afundar. E Jesus foi ter com ele às 3 e pouquinho da manhã, alguma coisa dessa ordem, na madrugada. Queridos, o que esse texto quer mostrar em primeiro lugar? Que Jesus Cristo é Deus. O evangelista João, no começo do evangelho, ele diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus, ali, andando sobre o mar, ele estava acima da lei da hidrostática, que rege o comportamento da flutuação de um corpo num líquido, num fluido. Você já tentou ficar em pé no mar? Se não tiver uma prancha embaixo, fica difícil. Se não tiver em movimento, fica difícil. Em pé no mar é impossível ficar, porque a área do seu pé é pequena, a pressão que ele exerce é grande, então você vai afundar. Você vai afundar até o teu peso ficar igual à água que se deslocou. Só que algumas pessoas afundam rápido, né? Mas o fato é o seguinte, irmãos. Jesus ali era o único capaz de quebrar a lei que ele mesmo criou antes da fundação do mundo. Deus criou todas as coisas e com todas as coisas criou as leis. Essas leis físicas que nós dizemos. Ao quebrar essa condição, Jesus se manifesta como Deus, irmãos. O Evangelho, o próprio João, na sua carta, na primeira carta, 1 João, vamos dar uma olhadinha lá o que diz. No final da sua primeira carta, ele diz no verso 20, capítulo 5, ele diz assim: também sabemos que o Filho de Deus, ou seja, Jesus, é vindo e nos tem dado entendimento para conhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. O autor aos Hebreus, na sua carta, no primeiro capítulo, avança um pouquinho para trás aí, Hebreus, primeiro capítulo, diz o seguinte: havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, Jesus Cristo, Filho, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, o Pai, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Queridos, Jesus Cristo é Deus. Isso é o que o Evangelho de João quer nos ensinar. E aqui ele manifesta o seu poder como Deus. Mas ele manifesta de uma forma que os seus discípulos não entenderam. Dá para imaginar honestamente aqueles homens tendo visto a multiplicação de pães e peixes,
tirando do cesto, eram 5, e agora não para de sair pão. Como que pode isso? Jesus criou o pão ali na hora. Peixe, eram 2, não parava de sair peixe. Jesus alimentou 5.000, aqueles homens viram. E o próprio Jesus falou para que eles cruzassem e fossem para outra margem. E agora eles estão diante de uma situação de vida e morte. E eles olham para frente e veem alguém. Por que aqueles homens pensaram que era um fantasma? Porque, irmãos, quando nós estamos sem esperança, as superstições, aquelas ideias mais equivocadas da nossa imaginação, surgem e nos assolam diante de um problema. Aqueles homens estavam desesperados, sem saída, sem solução. Eram horas de remada. Não havia vela, provavelmente, porque a vela deveria se destruir. Aqueles homens estavam acuados ali, encurralados naquele mar. Não havia saída. E eles olham para aquele vulto e não têm a capacidade de imaginar que aquele homem, Deus, que havia dito, cruzem, estaria com eles. Eles não o reconheceram. O texto de João, no finalzinho, perdão, de Mateus, no finalzinho, diz que eles tinham um coração duro, eles não tinham entendido quem Jesus era. Mas Jesus é Deus. A segunda coisa que esse texto quer dizer é que a nossa jornada, meus irmãos, é imprevisível. Aqueles homens saíram de tardinha e encararam um vento contrário. Mateus é claro em dizer isso. O vento lhes era contrário. Eles estavam contra o vento. E não era esperado. Foi de surpresa. Quantas vezes você e eu, meu irmão, minha irmã, passamos por ventos contrários, não esperados? Quantas vezes você e eu estamos, não há horas remando, nós estamos há anos remando. O vento nos é contrário, as circunstâncias nos são contrárias. E nós já nos perdemos, já perdemos toda e qualquer expectativa de mudança, de alteração do quadro. Esse texto quer nos ensinar que a jornada é imprevisível, porém, nós temos que contar com a providência de Deus. Parece que Deus quer nos ensinar alguma coisa sobre providência, porque todas as passagens pelas quais temos cruzado nas Escrituras, Deus nos fala providência, é o meu cuidado. Aqueles homens não tinham tido consciência de que Deus iria alcançá-los e livrá-los daquela situação, de morte. Deus, queridos, está no controle do vento e do mar. O texto diz que quando Jesus entrou no barco, o que aconteceu? O vento parou. O Evangelho de Mateus diz assim: o vento parou. O que mais que diz? Diz que eles imediatamente chegaram às margens do seu destino, que no caso seria Cafarnaum ou Genezaré, que são cidades próximas, mas não muito distantes. Foi Jesus entrar no barco, a tempestade parou e aqueles homens chegaram. O autor e teólogo Donald Carson, ele arrisca dizer que esse texto apresenta 4 milagres. O primeiro, Jesus andar nas águas. O segundo, Pedro andar nas águas, que é relatado em Mateus. Tá? O terceiro é ele parar o vento, parar a tempestade. E o quarto é eles chegarem imediatamente às margens daquele lago. Ou seja, vencendo o tempo e espaço. Quem sabe? É uma suposição, o texto não é claro. O fato é, querido, que Deus está no controle da tempestade. Deus impeliu aqueles homens a cruzarem. Não foi à toa. E Ele aguardou um tempo próprio para se manifestar e dizer: eu estou aqui para resgatar, eu vim aqui para resolver, para conduzir e fazer você chegar na margem do outro lado. Quantas vezes você se pergunta assim: puxa, eu não aguento mais, está demorando, eu não vou aguentar, eu não vou suportar tanto vento na minha jornada, não vou suportar, meu barco vai afundar. Eu quero te dizer que o teu barco não vai afundar. Sabe por quê? Porque Jesus virá ao teu encontro.
É isso que esse texto quer dizer. É um texto simples. Não tem nenhuma elucubração teológica. O texto é simples. Os homens saíram, encontraram uma situação não esperada, uma situação que os colocou em risco de vida, e Jesus os encontrou. Jesus foi ao encontro deles. O texto de Marcos diz que Jesus, vendo a sua agonia, foi ao seu encontro e tentou liderá-los à frente para levá-los até a margem. Existem certas pessoas que querem ficar explicando os milagres de Deus com outras teorias e inventam coisas quase impossíveis como um milagre. Vocês acreditam que existem doutores em teologia que querem dizer que aqui a gente tem um banco de areia móvel dentro do Mar da Galileia? Ou que aqui, pelas condições de tempo, a gente tem a formação imediata, instantânea, de uma capa de gelo? É a coisa mais ridícula do mundo. É melhor a pessoa dizer, eu não acredito no milagre, do que inventar uma desculpa tão esfarrapada. Queridos, Deus é o Deus do milagre. Deus é o Deus daquilo que é inusitado. Ele faz o milagre para deixar você e eu diante do milagre com temor. O milagre tem o objetivo de causar em nós temor e adoração. O texto de Mateus diz que no final os discípulos falaram, este verdadeiramente é filho de Deus. Eles reconheceram a deidade de Jesus. Então, irmãos, se o texto quer nos ensinar que Jesus é Deus, se o texto quer nos ensinar que a nossa jornada é imprevisível e que dependemos da providência de Deus, o texto também quer ensinar o seguinte, que Jesus, quando Ele está no barco, nós chegamos ao porto. Nós chegamos ao porto. Olhem que texto curioso, o texto do Salmo 107. Voltem lá no Antigo Testamento, Salmo 107. Olhem só que texto curioso. E que Orígenes fala desse texto, fazendo uma comparação dele com o texto do Evangelho de João e dos Evangelhos de Mateus e Marcos. O verso 23 diz assim, Salmo 107, 23, os que tomando navios descem aos mares, os que fazem tráfico na imensidade das águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Pois Ele falou e fez levantar o vento tempestuoso que elevou as ondas do mar. Subiram até os céus, desceram até os abismos, no meio dessas angústias, desfalecia-lhes a alma. Andaram e cambaleavam como ébrios e perderam todo o tino. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a bonança, e assim os levou ao desejado porto. Queridos, esse é um texto do salmista, escrito provavelmente há 1000 anos antes de Cristo. Sei lá, 700 anos antes de Cristo. Centenas de anos antes de Cristo. E ele relata um episódio muito semelhante ao que a gente viu acontecer aqui no texto dos Evangelhos. O ponto, queridos, que esse texto quer nos ensinar é que Jesus está no barco. E quando Jesus está no barco, o nosso barco chega lá. Você não precisa ficar com medo. Você não precisa achar que o que está acontecendo com você é fantasma. Porque não é. Deus está no controle da sua vida. Você tem que crer nisso. Você tem que confiar nisso. Porque é isso que as Escrituras nos ensinam. Que Deus está no controle de cada momento da minha existência. Esse é o nosso desafio, irmãos. Por isso que eu perguntei, qual é o vento que está na tua vida? Por isso que eu te perguntei, olha para aqueles 2 momentos do mesmo mar e identifique qual é o teu momento ali. Porque as coisas na nossa vida podem mudar de uma hora para outra. Mas quando nós entendemos que Jesus é Deus, quando nós entendemos que Deus é o Deus da providência, quando nós entendemos que Ele intercede por nós, como intercedia pelos discípulos. O que Jesus estava fazendo no monte? Ele estava orando. Por que será que Ele demorou tanto tempo para atender os discípulos? Porque Ele queria prová-los.
A palavra de Deus nos diz que não virá sobre nós uma provação que seja além daquilo que a gente possa suportar. Essa é a promessa de Deus. Então eu creio nisso ou eu fico doido. Deus está no controle de tudo, querido. Deus está sabendo exatamente do que você está passando. E vai chegar um momento em que Ele vai vir e vai vir andando. E aí você vai ver o milagre acontecendo na sua vida. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares, cada vez me levam para perto de ti. Não há outra explicação para senão essa. Todas as nossas provações, todos os ventos contrários nos levam para perto do Salvador. E se você está aqui entre nós e não crê nesse Salvador, eu quero te dizer, é hora de você pensar nisso. É hora de você pensar no seu coração qual é a sua posição diante do Salvador. Porque Ele quer estar no nosso barco, irmãos. O texto de João é curioso, que ele fala no final do verso 21, ele fala assim, e eles de bom grado o receberam. De bom grado, vem cá, Senhor, vem Jesus, entra no barco comigo, porque eu não estou conseguindo. Na hora que a gente se reconhece com limitações, com fragilidades, na hora que a gente se reconhece como impotente, sabendo que não tenho o que fazer, não consigo ir além, já fiz tudo o que eu podia fazer. Nessa hora, Jesus fala o seguinte, acalmai-vos, não temais. O Evangelho de Marcos e o Evangelho de Mateus é um imperativo, não temais. É um imperativo presente, não temais, não tenha medo, não deixe que a sua imaginação traga à sua memória coisas que não existem, teorias que são escabrosas, que não fazem sentido algum. Porque Jesus disse, sou eu. Aqueles discípulos olharam, é um fantasma, Jesus, calma aí, sou eu. E a palavra que ele usa aqui no sou eu é fantástica, porque é a mesma construção do grego usada na tradução da Septuaginta, quando Deus se manifestou ao povo, a Moisés, e disse, eu sou, eu sou. Nós tememos o grande Deus, eu sou, Yahweh, aquele cujas letras não dá para pronunciar. Aquele que é o Deus soberano que está acima de todas as coisas. É este que está aqui, diante de nós, no texto, à beira do barco, e subiu no barco dizendo, sou eu, não temais. A sua situação, o seu vento, o seu mar revolto, ao longo dele, passando por ele, Jesus diz para você, sou eu, não temais. Aquieta o seu coração, fique tranquilo. O texto de Isaías conclui de forma tremenda essa passagem. E o texto que a gente até leu aqui no momento de contrição. Isaías 43. Abram, por favor, Isaías 43. O verso 2, por exemplo, de Isaías 43, diz assim, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. E mais à frente, no verso 10, olha que coisa fantástica que o texto nos diz. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que eu sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou Yahweh, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda que houvesse dia, eu era. Ainda antes que houvesse dia, eu era. E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Esse texto de João está nos dizendo isso. Agindo eu, quem o impedirá? Irmãos, não há o que temer. Se você está na calmaria do primeiro filme, ótimo. Fica esperto. Porque o vento vem rapidinho. Mas saiba que o vento vem, mas o eu sou está contigo. O eu sou está contigo.
Agora, se você está na segunda confusão, naquele, como diz lá em Goiás, em homenagem aos nossos anapolinos aqui, que estão ausentes, o tal do banzeiro, que é um vento que bate lá e que fica tudo torto no lago onde a gente foi pescar um dia, e o barco ficou meio esquisito, o tal do banzeiro. Se a sua vida está com o tal do vento banzeiro, saiba que o Eu Sou vai visitar você. Saiba que o Eu Sou tem o poder de falar para o banzeiro: parou, cessou, acabou. Tudo que você tem que fazer é confiar. Tudo que você tem que fazer é aguardar. Tudo que você tem que fazer é descansar na providência do Eterno e do Altíssimo. Porque a sombra do Onipotente, Ele nos dá tranquilidade. Esconda-se na sombra do Onipotente. Em resumo, irmãos, Jesus é Deus. A nossa jornada é imprevisível. E com Jesus no nosso barco, nós chegamos à margem, destino da nossa viagem. Creia nisso. Alimente a sua alma com esta verdade. Comece esta semana com essa convicção, com essa firmeza, sabendo assim: não, Deus é comigo, o Altíssimo está comigo, o Eterno está comigo, o Todo-Poderoso está comigo, e agindo Ele, quem o impedirá? Não há força humana, não há circunstância humana, não há poder, seja qual for ele, na terra ou nos céus, que possa ir contra a ação do Deus Altíssimo, o nosso Senhor e o nosso Salvador, Jesus Cristo. Eu queria pedir que você curvasse a sua cabeça. Especialmente você que é mãe, que fica aflita com seu filho, sua filha, que está longe, que você queria que estivesse aos pés do Senhor. Não se aflija. Jesus Cristo está olhando, vendo você, intercedendo por você. Aguente firme. Segure as pontas. Você que está passando por essa situação de vento, de vendaval, confie no Senhor. Entregue-se ao Senhor. Irmãos, Deus quer ver a nossa dependência dEle. Deus não quer ver a nossa altivez e a nossa autossuficiência. Ele odeia isso. Ele odeia isso, abomina, é pecado. Nós temos que nos humilhar, reconhecer a nossa insuficiência, incapacidade, incompetência de resolvermos certos problemas da nossa vida. E confiarmos completamente naquele que efetivamente tem o poder de agir, de cumprir, de efetuar. Você que está aflito aí, você que está agoniado, você que se sente fraco, ore ao Senhor, fala: Senhor, me dá força, Senhor, me dá força, me levanta nesse momento. Se você está fraco o suficiente que não consegue dizer: Senhor, me levanta nesse momento, vem até aqui, a gente vai orar com você. Levante o seu lugar, vem aqui, nós vamos orar com você. Deus vai te dar a força que é necessária. Não se acanhe, estamos em família. Todos nós temos ventos contrários. Venha com o coração quieto, submisso, o coração confiante, porque Deus está aqui. Venha como estás, diz o cântico. Não deixe de vir, não. Vem. Sabe que às vezes a gente fala assim para a igreja e a gente tem que descer também. Porque a gente também passa pelo mesmo vento, pela mesma tempestade, pelas mesmas dificuldades. Senhor, nós somos ovelhas tuas. Senhor, nós pertencemos ao Senhor. O nosso nome está escrito no livro da vida. Ninguém pode arrebatar-nos da tua mão.
Pai, sabemos, porque assim a vida é, que passaremos por aflições. Sabemos que os ventos contrários, eles realmente sopram. Mas nós queremos aqui declarar diante de Ti a nossa incapacidade de resistir a tais ventos. As nossas velas estão rasgadas, os nossos lemes estão quebrados, os nossos braços estão cansados de remar. Ó Deus, age em nosso favor. O Senhor conhece a vida de cada um que se levantou e veio aqui à frente. O Senhor sabe exatamente a provação que cada um tem, o tempo dessa provação. Nós queremos Te pedir, ó Pai, vem e visita a Tua igreja. Ó Espírito de Deus, vem e ministra a Tua igreja. A paz que excede todo o entendimento, aquela confiança que é fruto da fé daqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Ó Deus, nos dê uma condição de caminharmos, ainda que, ó Deus, na nossa limitação, caminharmos confiantes, caminharmos sabendo que o Senhor tem o nosso destino em Tuas mãos, sabendo que por mais que o vento seja difícil, o Senhor nos levará à próxima margem, o Senhor nos levará à margem segura, no Teu tempo, na Tua provisão, porque se o Senhor agir, quem o impedirá? Ó Deus, ministra isso no coração de cada um, é a nossa oração nesta manhã, pois nós oramos não no nosso nome, mas no nome precioso de Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém.